acerca de atualização do Código de Defesa do Consumidor no que toca à tutela coletiva. O anteprojeto que trata sobre tutela coletiva altera 18 artigos, altera ou acrescenta 18 artigos. E eu separei 22 tópicos e 3 subtópicos. O que eu queria pedir aos senhores? Eu vou disponibilizar para o Dr. Edson esses slides que estão aqui. Vou colocar, já estão no meu blog. Meu blog se chama Processo Civil em Movimento. Tá? Quem quiser, depois de ler com um pouquinho mais de calma esses slides que eu vou apresentar aqui, eu, infelizmente, até pela premência do tempo, não vou ter como me esmiuçar cada um deles. Mas eu vou tentar aprofundar esses principais, aproveitando também as provocações do Dr. Plínio, da comissão instituída pelo Senado, através do ato número 308 de 2010. Né? Essa comissão é presidida pelo ministro Herman Benjamin, né, que é o presidente, pela professora Cláudia Lima Marques, que é a relatora geral, pela professora Ada Pellegrini, pelo Dr. Leonardo Bessa, pelo Dr. Carlos Watanabe e pelo professor Roberto Pfeiffer. Tá? E essa comissão, ela dividiu os trabalhos em 3 partes. Fez um anteprojeto sobre tutela coletiva, um anteprojeto sobre superendividamento e um anteprojeto sobre comércio eletrônico. Eu aqui nessa exposição só vou me ater ao anteprojeto sobre tutela coletiva. Bem, a primeira observação diz respeito à nova definição dos direitos individuais homogêneos, constante do inciso 3º do artigo 81. A comissão, de forma muito acertada, reconheceu que a atual Código de Defesa do Consumidor ele é muito vago ao definir os direitos individuais homogêneos. Isso causa uma enorme confusão, principalmente na jurisprudência. Então, a comissão fez uma redação que me pareceu muito feliz, muito acertada, dizendo que os interesses individuais homogêneos, assim entendidos como aqueles decorrentes de origem comum, e aí eu sublinhei aqui, de fato ou de direito, que recomendam um tratamento conjunto pela utilidade coletiva da tutela, definida por critérios como a facilitação do acesso à justiça pelos sujeitos vulneráveis, a proteção efetiva dos interesses sociais, a numerosidade dos membros do grupo, a dificuldade na formação dos consórcios ou a necessidade de decisões uniformes. Quer dizer, para mim, esse foi um dos melhores pontos do anteprojeto, que foi o dispositivo tratando da nova definição acerca dos interesses individuais homogêneos, visando certamente dirimir um dos temas mais controversos dentro da tutela coletiva. Outro ponto, que para mim também é crucial, talvez um dos pontos mais importantes do anteprojeto, é o artigo 81, parágrafo 2º, que fala da definição legal da relevância social da tutela, relevância social jurídica da tutela coletiva. Então, o parágrafo 2º diz: a tutela dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos presume-se de relevância social e jurídica. Meus amigos, isso é muito importante, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático. Por quê? Do ponto de vista prático, você tem, por exemplo, presunção de relevância no caso de repercussão geral de recurso extraordinário sobre matéria de ação coletiva. Você tem a intervenção do Ministério Público justificada de plano sobre todas as modalidades de ações coletivas, inclusive de interesses individuais homogêneos, outro aspecto controvertido. Tem também a possibilidade do juiz produzir provas, a possibilidade do juiz alterar o pedido, a possibilidade do juiz fazer uma tutela específica direcionada à reparação do dano causado ao interesse coletivo. Enfim, é um dispositivo fundamental porque dá uma bagagem teórica e também tem reflexos práticos na medida que diz que tutela coletiva é um tema relevante. Certo? Outro tópico, esse aqui foi basicamente para cristalizar uma posição que já era majoritária dentro da doutrina da jurisprudência, que é a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade nas ações coletivas. Né? E o dispositivo aqui também foi muito feliz porque estabeleceu uma premissa que a doutrina já vinha sustentando, segundo o qual o controle de constitucionalidade dentro da tutela coletiva ela é possível quando se referir a uma questão prejudicial ao mérito. Então aqui o dispositivo foi muito feliz também. Outro aspecto, né, e esse aspecto eu acho que não deixa de ser, de certa forma, uma resposta a uma decisão, com todo respeito, muito infeliz do STJ, proferida no recurso especial número 764-278 de São
Paulo, em que o STJ disse que as ações civis públicas prescrevem um prazo de 5 anos por aplicação analógica da ação popular. Isso é um completo disparate, com todo respeito, mais uma vez, do ministro do Supremo, do STJ, mas isso, só para citar, não vou nem entrar no mérito acadêmico da questão, só para citar a consequência prática disso, houve uma enxurrada de ações individuais a respeito de questões em que já estava havendo tratamento coletivo, exatamente por um medo de que, se essa posição ser confirmada pelo Supremo, se essa posição vingar, várias ações coletivas serem pulverizadas, né? serem fulminadas, perdão. Então, o dispositivo, o anteprojeto estabeleceu a ação civil, a ação coletiva é imprescritível e as pretensões de direito material prescrevem, se for o caso, no prazo estabelecido por esse código, pela lei, observando que for mais favorável ao titular. Então, aqui, o projeto de lei também foi muito feliz. Tá? Outro aspecto já destacado pelo Dr. Plínio é a inclusão expressa da Defensoria Pública no rol dos legitimados para a tutela coletiva. Isso é muito importante, porque apesar da Defensoria Pública já estar legitimada desde o início do Código, desde o início da década de 90, para atuar na tutela coletiva, sempre houve questionamentos a respeito disso. E, recentemente, a Lei da Ação Civil Pública foi alterada, incluindo especificamente a Defensoria Pública, e a CONAMP, né, a Confederação das Associações do Ministério Público, entrou com uma ADIM, a ADIM número 3943, que visa declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública pela redação atribuída pela Lei 11.448 de 2007, que incluiu a Defensoria Pública. Tá? Então, esse dispositivo vem junto do movimento no sentido de inserir a Defensoria Pública de maneira definitiva no âmbito da tutela coletiva. Outro ponto que eu queria destacar é a inclusão de um capítulo dedicado ao procedimento das ações coletivas. E aqui, como o Dr. Plínio já muito acuradamente observou, a lei aqui não foi, o anteprojeto aqui não foi muito técnico. Né? O artigo 90 diz: a ação coletiva na fase de conhecimento seguirá o rito ordinário. Tá? O que acontece? Eu, até de forma minoritária, sempre defendi que não tem rito especial no Código de Defesa do Consumidor hoje. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele se utiliza do procedimento da ação civil pública com algumas modificações. Sempre foi essa a minha posição. Porque eu não vislumbro hoje, no Código de Defesa do Consumidor, regras de alteração procedimental. Ou seja, eu não consigo vislumbrar, tecnicamente, uma ação, um rito diferenciado no Código de Defesa do Consumidor em relação à ação civil pública. Aqui o legislador disse que o rito é ordinário, e como o Dr. Plínio já apresentou de maneira muito técnica, o rito aqui não é o ordinário. Na verdade, é um rito bastante diferente do ordinário, né? Especialíssimo. Né? Então, se eu defendo que hoje não tem rito especial no CDC, na verdade, a ação civil pública com algumas alterações, no anteprojeto eu defendo exatamente o contrário. Você tem um rito bastante diferente. Né? E eu tentei conversar com a professora Ada Peregrini para entender, e pelo que me pareceu da exposição dela, e ela adiantou que na verdade isso foi um fruto de um receio da comissão por conta dos projetos que estão tramitando a respeito da ação civil